Olá a todas e a todos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre alfabetização em tempos de pandemia. No âmbito do programa Nós Não Estamos Sós. Esse programa tem como coordenação geral as professoras Carolina Cível e a professora Karina Moreira Menezes, da Universidade Federal da Bahia. E no apoio pedagógico estamos eu, professora Fátima Aparecida de Souza, professora Leila da Franca Soares. Esse vídeo, ele se divide em duas partes. Na primeira delas, nós vamos situar a concepção de alfabetização que orienta o projeto, e na segunda parte, nós vamos abordar os níveis de escrita, ou seja, as hipóteses de escrita no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. O que seria alfabetização? Pensar na alfabetização é pensar num processo. E a alfabetização requer considerar desenvolvimento global do ser nas dimensões linguísticas, cognitivas, culturais, sociais e históricas. Tendo em vista essas dimensões, a concepção de alfabetização que orienta o projeto e a nossa prática é a concepção socio-interacionista de língua e linguagem. Antes de nós falarmos sobre os níveis e como nós ancoramos as nossas aulas e a nossa concepção de alfabetização numa concepção socio-interacionista, precisamos refletir sobre os sujeitos que passam por esse processo. Então, as perguntas que fazemos é: quem são as crianças que fazem parte do projeto, né, e desse programa Nós Não Estamos Sós? Qual a idade de cada uma das crianças? Onde e em que condições essas crianças vivem? E quando eu pergunto as condições, eu estou perguntando as condições socioeconômicas, culturais, políticas, históricas. Como essas crianças se autodeclaram do ponto de vista da raça? Em que estrutura de família essas crianças estão inseridas? E com quem elas convivem? Em que escola essas crianças estudam? Em que práticas sociais de leitura e de escritas elas se envolvem? E o que essas crianças conhecem acerca do sistema de escrita alfabética? Essas e outras questões orientam essa concepção, que é a concepção socio-interacionista de ensino de língua e de linguagem. Além disso, outras perguntas são necessárias. Quem é o educador, quem é a educadora social que faz parte do programa? Em que condições essa pessoa vive? As condições socioeconômicas, culturais, políticas, históricas. Como elas se autodeclaram do ponto de vista da raça? Com que gênero elas se identificam? Em que modelo de família elas estão inseridas? Qual é a formação de cada uma dessas pessoas? Que experiências de ensino essas pessoas possuem? E em que experiências de leitura e escrita elas estão envolvidas? E aqui, quando nós falamos de experiências, nós falamos das práticas de leitura e de escrita no âmbito social, e que envolvem as diferentes agências de letramento. Saber tudo isso para quê? O processo de alfabetização, ele permite o acesso a determinadas práticas sociais de leitura e de escrita que podem ampliar as possibilidades de ler e de interpretar o mundo criticamente. Além disso, compreender a sociedade em suas múltiplas dimensões. A alfabetização, ela pode ser vista sob uma ótica economicista, mecanicista, mas ela também pode ser vista sob um enfoque interacional, como um ato político, acima de tudo, humanizado, comprometido, mas também lúdico, brincante e marcado pelo afeto. Duas teóricas que são muito importantes para pensarmos a alfabetização sob o ponto de vista que aqui adotamos são Emília Ferreiro e Anna Teberoski. E elas dizem que durante muito tempo acreditou-se na alfabetização como uma questão ligada apenas ao ensino. Então, muitas vezes, os professores ficavam ligados ao ensino. O foco era o ensino. E isso deu margem, durante muitos anos, para as discussões sobre o método. O método foi colocado como centro das discussões, como se havia um método certo para alfabetizar todas as crianças. Esse processo se tornou homogeneizante. E já dá para saber o que aconteceu, né? As pesquisadoras argentinas, com base nas suas pesquisas, elas desenvolveram uma pergunta: como é que a criança acessa e pensa a escrita?
Aí há um deslocamento do ensino para a aprendizagem. Então, é muito importante pensar como é que a criança aprende e em que condições essas crianças aprendem. E as autoras ainda dizem, né, que a alfabetização ela possui 3 pilares de sustentação, que são a perspectiva do ensino, ou seja, a perspectiva de quem ensina, do docente ou da docente, do educador ou da educadora social, a perspectiva de quem aprende, nesse caso, a criança, e a perspectiva do objeto em questão, que é o sistema de escrita. E um sistema de escrita que tem uma história como um sistema de representação. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando se pergunta como é que a criança acessa os conhecimentos para a compreensão do sistema de escrita alfabética. E, então, essa tríade, ela é fundamental para pensarmos nos processos de educação. Então, nós temos o aprendiz no centro do processo, nós temos o objeto de ensino, que é o sistema de escrita alfabética, e nós temos de pensar na outra vertente, no ensino. Esses três elementos precisam estar numa posição indissociável. A pesquisadora Magda Soares, ela classifica a alfabetização, ela conceitua a alfabetização como um processo de aquisição e de apropriação do sistema de escrita alfabético e ortográfico. A partir desse conceito da pesquisadora, nós precisamos refletir na escrita como um objeto de conhecimento, e aí eu vou trazer aqui algumas perguntas com base em alguns pesquisadores, um deles o professor Arthur Gomes de Moraes, que ele nos leva a refletir nessa condição de educadora, de educador social, como é que a criança acessa o sistema de escrita. Então, antes de nós pensarmos em que nível a criança se encontra, nós precisamos nos perguntar. Então, conforme tem demonstrado a teoria da psicogênese da escrita, que foi uma teoria desenvolvida pelas pesquisadoras, né, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, nós precisamos entender que a compreensão do sistema de escrita se dá em etapas, nas quais as crianças vão modificando suas explicações para 2 questões. Então, o que é que a escrita nota? Ou seja, o que é que a escrita representa? E a outra pergunta é, como é que a escrita nota? Ou seja, como é que a escrita representa? A criança, a cada momento, ela precisa tomar decisões. A cada coisa, a cada elemento que ela aprende no processo, ela precisa tomar decisões. E nesse processo de decisões, uma das perguntas é, o que é que eu vou colocar no papel, quando ela pensa em escrever? Eu vou colocar o significado, ou eu vou colocar a pauta sonora? A pauta sonora é a sequência sonora, né? Essa sequência de sons. O que eu coloco no papel? Como é que isso funciona? Na cabecinha do aprendiz, da aprendiz, do alfabetizando, da alfabetizanda, essas perguntas são correntes, são recorrentes. Outras perguntas que elas fazem são, as letras vão substituir sílabas ou vão substituir unidades menores? São correspondentes aos sons internos das sílabas? É óbvio que as crianças não fazem essas perguntas com essa formalidade, mas elas se perguntam, né? O que é que a escrita vai representar? Ela vai representar aquele impulso da sílaba, outras coisas menores, e elas vão se perguntando o tempo inteiro no processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética. As sequências, o que vem primeiro? O que vem depois? Quais são as letras permitidas? As letras podem se repetir? Se eu usei um A agora, eu posso usar um A depois? Uma letra pode estar em 2 palavras ao mesmo tempo? Imaginem a quantidade de coisas que passa pela cabeça das crianças nesse processo de aprendizagem do sistema de escrita. Esse é um grande enigma, né? Que constitui, como dizem os pesquisadores, a propriedade de um sistema de notação, como é a notação alfabética. Então, o professor Arthur Gomes de Moraes, ele é um dos pesquisadores responsáveis por essas questões que elaboramos, e ele diz que esse é um grande enigma. As crianças, quando elas estão se apropriando do sistema alfabético de escrita, elas fazem todas essas indagações. Então, são questões necessárias para que nós, na condição de educadoras e de educadores, possamos pensar como é que a criança acessa, como é que a criança pensa, como é que a criança
passa a escrever quando ela acessa, né, esse movimento de aprendizagem do sistema de escrita, que é o sistema de escrita alfabética. Então, nós precisamos nos colocar no lugar da criança, ou no lugar de quem está se alfabetizando, seja jovem, seja adulto, seja criança. Esses são os enigmas.